Pronto, está gravando. Então, vamos lá, vou entrar aqui. Se vocês quiserem, tiver dado algum problema, por favor, liguem o áudio, porque eu vou estar fora da aba e não vai dar para ver, tá? Aí eu acho que vocês estão vendo aqui. Novo. Então, vamos lá. Eu acho que essa aula eu vou tentar acabar ela mais cedo, por causa que é um conteúdo tranquilo, mas ao mesmo tempo é um conteúdo importante e que vai ajudar bastante na interpretação de texto. Por quê? Porque interpretar uma obra artística é muito difícil. Então, tem pessoas que, assim, estudam anos para conseguir interpretar, porque aí você precisa saber o movimento artístico, você precisa saber sobre a história do cara, então, assim, é bem complexo. Mas a partir do momento que você consegue entender alguns padrões, algumas teorias que criaram sobre as produções artísticas, fica mais fácil de interpretar a obra. Então, por exemplo, eu vou ler um texto, e aí esse texto eu fico confusa, eu falo assim, não, mas o que exatamente esse autor está querendo falar desse jeito? O que ele quer dizer? Você sabendo que esse texto é um texto lírico, por exemplo, e que o objetivo do texto lírico é expressar as emoções do autor, você entende? Ah, não, então se esse cara quer expressar suas emoções, e que provavelmente tudo isso aqui é uma metáfora, aí fica mais fácil você interpretar, entendeu? E também eu acho que o Enem chega até algumas questões mais diretas. Eu não tenho certeza, eu vou pesquisar quando eu estiver fazendo a lista. Mas eu sei que se não o Enem, mas outros vestibulares têm questões diretas sobre gêneros literários, sim. Então, começando com o que é, eu esqueci de fazer o roteirozinho da aula, mas basicamente a gente vai falar o que é o gênero literário, depois falar os tipos de gêneros literários, quer dizer, o gênero literário, os 3 tipos, depois falar um pouco sobre os textos híbridos, e é isso. É uma aula mais tranquila. Depois aquele calhamaço que é figuras de linguagem, eu acho mais tranquila, gente. Eu adoro estudar figuras de linguagem também, só que é tanta figura de linguagem, que fica um pouco enjoativo depois de um tempo, né? Mas ok, voltando aqui, gênero literário. Bom, o que é um gênero literário? Como assim? É um gênero textual? Então a gente pode falar que propaganda é um gênero literário? Não, vamos voltar à definição de literatura. Literatura é uma arte, é uma forma de você usar o texto de maneira artística. Então, não é que qualquer texto, a gente não vai usar as classificações de gêneros textuais, como, por exemplo, propaganda, charge, notícias, esse tipo de coisa, não vão ser gêneros literários. Porque não é literatura, não são textos que compõem, não são textos considerados textos literários, né? Então, é uma classificação dentro dos textos literários. Então, primeiro o texto tem que ser literário, para depois ele ser classificado de acordo com o seu gênero literário. Ok, sabendo disso, a gente vai para quem criou essa ideia de classificar todos os textos literários. Quem criou foi o Aristóteles, na obra dele Arte Poética. Eu já falei do Aristóteles aqui, teorizando sobre literatura, quando eu falei sobre as funções da literatura. Gente, eu acho que vocês já viram, ou estão vendo isso em filosofia, mas a arte tem um papel muito importante na filosofia do Aristóteles. E ele trabalha bastante com ela. Tanto que ele tem várias teorias acerca da arte, né? E assim, uma delas a gente já falou, que é as funções da literatura, e a outra é a questão dos gêneros literários. Então, agora é a hora de eu fazer um adendo. Quem criou essa teoria dos gêneros literários foi o Aristóteles, na época da Grécia Antiga. Logo, a gente tem que saber que essa teoria não vai se encaixar totalmente nos textos literários que a gente tem hoje em dia. Mas ainda é uma teoria bastante válida. Como eu falei, é uma coisa bem interessante essa questão dos gêneros literários, porque embora ele tenha sido criado há muito tempo, ainda é uma coisa bastante válida, sabe? Eu tentei classificar vários textos modernos de acordo com os gêneros literários definidos por Aristóteles, mas assim, eu vou falar para vocês, quando a gente estiver em cada gênero, eu vou falar para ele qual exemplo ele pensou para definir, não, isso aqui é um gênero, esse texto aqui é um gênero literário. Mas, tipo, as características certinhas que ele definiu não se encaixam totalmente nos textos de hoje. Mas dá para adaptar, dá para entender ainda, sabe? Deu uma mudada, mas ainda se encaixa. Entenderam? Não é a mesma coisa.
Tipo assim, você não pode falar assim, todas as características do texto épico definido por Aristóteles ainda permanecem nos textos de hoje. Não. Tem várias coisas que mudaram, depois eu posso falar quando a gente vai em texto épico. Mas, por exemplo, no texto épico de Aristóteles tinha um herói. No texto de hoje em dia, nos textos narrativos, mudou até o nome, não é nem mais épico. A literatura é tipo assim, os teóricos chamam mais de texto narrativo. Os textos narrativos não tem um herói. Pode ter um anti-herói, pode ter um herói sérico, ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Entenderam? Então, assim, ainda é válido, ainda é importante saber, mas tem que ter algumas adaptações. E também tem o caso de ter misturas, porque o Aristóteles criou esses textos, classificando os textos que ele tinha conhecimento, só que hoje em dia, os artistas já conseguiram misturar, fazer textos híbridos, e a gente vai mostrar alguns exemplos, porque é muita cara do Enem cobrar isso, falar assim, esse texto tem as características de quais gêneros literários. É muita cara do Enem cobrar isso, tá? Então, assim, e também a gente tem que falar sobre dos textos. Exatamente, já falou sobre isso. E é isso, gente. Parece meio estranho, mas eu acho que ao decorrer, quando eu for falar dos gêneros, vai ficando mais claro. O que é exatamente você saber que o negócio ainda é válido, mas com ressalvas. Começando com o gênero épico. O gênero épico é basicamente, você pensa assim, qual a origem da literatura, a origem do gênero épico? Você tinha pessoas que queriam contar histórias. E a história tem um início, um meio, um fim. Tem personagens, tem quando ocorreu, tem onde ocorreu. Isso tudo compõe uma história. A gente pensa assim, o que define isso como uma história? Ter personagens, ter, sei lá, um diálogo, essas coisas. Essas características, então as pessoas naquela época estavam contando uma história. Aí, beleza. Então, aí elas passaram a escrever essas histórias. Ou alguém ouviu essas histórias e passou a escrever elas. Tipo assim, elas eram lendas e aí passaram a escrever elas. E aí surgiu o gênero épico, que é basicamente isso. Uma história, em que a gente conta a história especificamente de uma pessoa. Mas quem vai contar essa história também varia. Varia se vai ser a própria personagem, se vai ser outro personagem, se vai ser uma pessoa que não tá dentro da história, só tá observando, ou se é alguém que tá observando e sabe também o que os personagens estão pensando. Então, assim, o gênero épico, eu acho que é bem tranquilo entender a origem dele. Que é basicamente você pequeno pedindo pro seu pai contar uma história para ele. Contar, sei lá, como é que foi, como ele conheceu a sua mãe, ou alguma coisa assim. Pai, como você conheceu minha mãe? Aí ele vai contar, não, a gente estava em tal lugar, eu e sua mãe estávamos em tal lugar, então, personagens. Em tal local, então é o local. O tempo, eu ainda estava na faculdade, ou eu estava já trabalhando, alguma coisa assim, eu estava na escola. O tempo, já definiu mais ou menos o tempo. E assim, por aí vai. Você vai ter um início, quando ele começa a contar, e nesse dia eu fui em tal lugar, esse é o início, o meio e o fim. Isso é uma história. Acho que é bem tranquilo de entender. Mas aí, a gente tem a questão que quando Aristóteles foi descrever esse gênero, a gente, por exemplo, o que o seu pai contou é uma história, não necessariamente é um texto literário. Dei um exemplo para ficar mais claro o que eu quero dizer quando eu falo história. Mas quando Aristóteles foi definir o gênero épico, ele pegou como exemplo os textos que vinculavam, os textos literários, que eram considerados literatura, que vinculavam na época. E os principais textos que vinculavam na época traçavam a ideia do herói. Então, você pensar na mitologia grega, sempre tem um herói. Sempre tem aquele que vai salvar tudo, que vai... o semideus, que vai salvar o mundo, vai cumprir as missões e tal. E aí, o Aristóteles, tendo noção desses textos, criou o gênero épico. O gênero épico foi criado com essa ideia de narrativa de feitos heróicos. Mas, passando para os tempos modernos, tem o texto narrativo, que corresponde ao texto épico, mas não necessariamente ele narra feitos heróicos. Mas ele narra histórias, entendeu? Então, assim, já tem uma coisa que não necessariamente é uma coisa que pode acontecer nos textos de hoje em dia? Pode. Então, por exemplo, eu vou citar mais para frente, mas, por exemplo, Percy Jackson e Harry Potter narram feitos heróicos, os feitos heróicos desses dois personagens, no caso, né? Só que não necessariamente. A gente tem, por exemplo, Memórias de um Soldado de Milícia, eu acho que esse texto,
Eu acho que esse texto pode ser considerado. Eu acho que o nome desse texto é esse: Memórias de Soldados de Milícias. É um anti-herói. O cara é bem sacana, ele é um bem babaca, com a menina até que ele gosta. Ele é um babaca, ele é um anti-herói, na verdade. Ele é uma mistura de herói com anti-herói. E o livro não vai narrar os feitos dele heróicos. Narra a vida dele, que é bem comumzinha, sabe? Não tem nada demais. E o cara é meio babaca. Então, assim, ele não é um herói, ele não tem uma vida com grandes conquistas, mas mesmo assim, o texto é considerado um texto narrativo. E aí, essa questão que existe a figura de um narrador, porque precisa ter alguém que conte a história. E a gente já vai falar quais são os tipos de narradores também. O começo, o meio e o fim. E essa questão da importância para a valorização dos feitos do povo de uma nação, para criar a ideia de nação. Eu vou deixar esse tópico mais para frente, por causa que eu tenho um slide só para falar sobre eles, desse tópico, que eu cito alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Sobre a questão do narrador. Então, se a gente tem uma história, a gente precisa de alguém que conte essa história. E quem vai contar essa história é o narrador. E aí a gente pode classificar o narrador. Pode ser um narrador que estava vivenciando aquela história, que estava lá, que viu tudo, que era um dos caras que estavam participando, que é o narrador personagem. Então, ele tem uma personalidade. Ele tá lá, ele vivenciou tudo, ele viu tudo, e ele vai descrever a história sobre o olhar dele. Isso é muito importante. A narração do narrador personagem carrega a visão dele. Vocês já viram aquela frase? Toda história tem 3 lados? O lado de uma pessoa, do outro, da outra pessoa e o que realmente aconteceu? Então, o narrador personagem conta um lado só. Ele não conta o que realmente aconteceu, ele conta o lado dele. Ok? Isso é importante saber sobre o narrador personagem. Então, ele normalmente vai contar em primeira pessoa, porque ele vivenciou todos aqueles fatos. Normalmente, ele é o protagonista, mas não necessariamente ele é. Não tem nenhuma regra que fala que o narrador personagem precisa ser o protagonista. Ele pode ser um cara que era amigo do outro. Eu já li um livro, eu acho que é um texto do Machado de Assis, um conto, que é um amigo dele, que basicamente o amigo conta a história pra ele e ele conta, nossa, e aí meu amigo me contou que ele fez tal coisa. Então, pode ser um narrador personagem. Bom, o narrador observador é um narrador que, tipo assim, eu imagino o narrador observador meio que com um pássaro. Porque ele vê tudo o que tá acontecendo, ele vê as ações de cada personagem, mas ele não sabe o que tá passando na cabeça de cada personagem. Mas ele tá vendo, ele narra exatamente como aconteceu. Mas ele não narra o que o personagem tava pensando quando fez isso. Ele pode narrar no máximo a expressão facial do personagem, mas ele não narra o que o personagem tava pensando. Já o narrador onisciente narra o que o personagem estava pensando. Então, assim, quando a gente fala, eu acho que tem um negócio que fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu não sei se isso tem na Bíblia, mas eu sei que tem essa frase, porque Deus está em todos os lugares, onipresente, onisciente, porque sabe de todos e de tudo. Onisciente, onipotente e onipresente. Onipotente eu acho que quer dizer que tem poderes absolutos. Mas, de qualquer forma, o narrador onisciente é basicamente isso. Ele sabe o que você está pensando, ele está lá e está em todo lugar. Então, ele pode narrar uma coisa que está acontecendo em um lado da cidade, ao mesmo tempo está narrando o que aconteceu no outro lado da cidade, e ele sabe o que cada um está pensando, ele está em todos os lugares, ele é tipo assim, uma névoa, eu imagino muito ele como uma névoa, porque ele sabe tudo o que está passando, ele sabe o que aconteceu no interior da pessoa. Machado de Assis adora fazer isso. Ele sabe, porque Machado de Assis ele faz muita questão da sondagem psicológica, então assim, ele vai fazer todo o perfil psicológico da pessoa, então por isso ele precisa saber o que a pessoa estava pensando antes de agir, e então ele vai utilizar o narrador onisciente. Mas não quer dizer que toda a obra do Machado de Assis ele usa narrador onisciente, tá bom? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente tentar classificar. O Dom Casmurro, eu acho que todo mundo já tem uma noção, que é o Bentinho, contando sobre a vida dele, desde que ele era muito pequeno. Ele vai contar até ele chegar, ele casa com a Capitu, e tem um filho, aí tem a questão de Escobar, então mais ou menos essa história eu acho que todo mundo já sabe. Mas aí fica a pergunta, e aí? O narrador desse livro é um narrador personagem, observador ou onisciente? Bom, eu acho que eu já dei um spoiler, que é um narrador personagem. Porque eu falei que o Bentinho conta a história. E tudo é pelo olhar do Bentinho, por isso que não é um narrador confiável. Por isso que a gente não pode confiar no que ele conta. Porque, como eu falei, toda história tem 3 lados. O de uma pessoa, o da outra e o que realmente aconteceu.
é só um lado que o Bentinho conta, sabe? Tanto que quando ele descreve a Capitu, as provas dele não é que ele entrou na cabeça, não é tipo que o narrador entra na cabeça da Capitu e ela falou assim, ele estava se sentindo, ela estava se sentindo como se ela estivesse manipulando todo mundo. Não, ele não fala isso. Ele fala que os olhos que ele viu nos olhos dela, os olhos de alguém que manipularia as outras pessoas, entendeu? Então, é tudo pela visão dele. Então, é um narrador personagem. E ele tem a personalidade, ele conta tudo em primeira pessoa. Então, o do Dom Casmurro é um narrador personagem. E, por ele ser um narrador personagem, a gente não pode confiar no que ele fala. Porque toda história tem 3 lados, né? Sobre o narrador observador. Sobre o segundo livro, né? Que eu tô falando aqui, que é o Laços de Família, e mais especificamente sobre o conto Amor, que eu coloquei o link aqui porque é um conto muito bonito. Eu recomendo bastante. É um conto bem curtinho da Clarice Lispector. Assim, se o conto é da Clarice Lispector, já vale a pena ler. Porque perfeita, perfeita, perfeita. E esse aqui é um dos exemplos desse livro Laços de Família, que também é daquele que eu falei aula passada. Aula passada não, aula retrasada, que é sobre o Preciosidade. Na primeira aula, na verdade. Que é aquele que eu falei da menina do assédio. É desse mesmo livro. E esse conto aqui, Amor, é um dos mais famosos da Clarice Lispector e conta a história dessa mulher aqui, que ela é uma dona de casa, ela vai fazer as compras, e aí ela tá no bondinho e ela vê um homem cego mascando chiclete. E ela surta. Ela simplesmente surta. Ela tipo assim, entra na paranoia, um trem, ela não, tipo assim, não consegue pensar em mais nada, ela fica totalmente perdida, ela não sabe mais o que vai fazer, o que faz da vida, ela tipo surta, sabe quando você tem aqueles insights na cabeça, você fala assim, gente, o que tá acontecendo? Como eu fui parar nisso aqui? Como é que uma coisa me fez pensar nessa outra, sabe? Mas ela meio que surta de nervoso, sabe? Ela tem meio que um ataque de pânico, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, para classificar o narrador, você precisa ler o texto. Mas esse texto em específico, eu já adianto que é um narrador onisciente. Porque nem é em primeira pessoa, não é quem tá contando não é a própria mulher ou alguém de fora ou alguma coisa assim. Não é um narrador personagem, quer dizer, não é um narrador observador, porque precisa saber o que tá passando na cabeça da mulher. Como eu já falei, a mulher surta. E o texto é exatamente toda a cadeia de pensamento que ela passa por. Entendeu? Então tem que ser um narrador onisciente. E eu coloquei como último exemplo aqui o Genil Zeppelin, que é esse texto aqui, uma música do Chico Buarque, como eu já falei na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, pode acontecer de música pegar um pouco da literatura, isso é bem comum. E a gente tem aqui um exemplo que ele vai contar uma história, e tem um narrador nessa história. E o narrador dessa história pode ser classificado como um narrador onisciente também, por causa que ele vai falar sobre características que estão internas aos personagens. Ele não fala, tipo assim, ele não é nem personagem, ele também não é observador, porque ele também vai falar coisas mais intrínsecas dos personagens. Então, aqui eu coloquei mais exemplos, tipo assim, para ficar marcado que esse é o narrador personagem, esse é o narrador onisciente. Eu não coloquei aqui, mas no caso é narrador onisciente também. Aí eu marquei aqui até as partes em que ele fala, ela preferia amar com os bichos. Isso é uma coisa que era um segredo só dela. Ele até fala, isso era segredo dela. Ela não conta pra ninguém, mas como é que o narrador sabe? Porque ele é um narrador onisciente. Mas aqui ele também narra os fatos que aconteceram. Então, por isso, ele é um narrador. Então, e aqui é um pedaço do conto Amor, em que ele fala que, por exemplo, ele tá narrando o que tá acontecendo, tudo na terceira pessoa, tá vendo o Ana na terceira pessoa? Mas também narra o que tá passando na cabeça dela. Então, ela, na hora que ela viu o cara, ela ainda teve tempo de pensar que os irmãos iam vir pro jantar. Só que aí depois ela surtou. Aí aqui tá dando os exemplos da cadeia de pensamento dela, e aí depois o que ela aconteceu, que fora da cabeça dela, o que realmente aconteceu, que ela deu um grito, o condutor deu ordem de parada, o que realmente aconteceu. Então, eu acho que ficou claro aqui o narrador de cada um desses. E eu queria colocar aqui esse desafio, né? Isso aqui que eu acho que, por exemplo, seria a cara do Enem cobrar, que é da Clarice Lispector, que perguntando qual é o tipo de narrador desse texto, A Hora da Estrela, que é um texto bem famoso, é um dos livros mais famosos da Clarice Lispector. Que agora é tipo um texto mesmo, não é um conto, é um livro, eu acho que tem um pouco mais de 100 páginas, ou menos, é bem curtinho.
Recomendo bastante. Mas leiam com calma. Não tem muita metáfora, tem muita coisa para interpretar. É ler com o coração aberto, tá? Mas recomendo bastante. É um texto muito bonito de se ler. Mas então, assim, eu coloquei vários trechos para mostrar que, tipo assim, nesse aqui ele tá narrando tá descrevendo a Macabeia. Porque quem vai narrar a história do que acontece com essa personagem, que é a Macabeia, não é a própria Macabeia. E nem é uma pessoa que tá, tipo assim, do convívio dela. Não é, eu já adianto. Quem vai narrar é um outro narrador. É um narrador. Aí você pensa assim, mas então é um narrador que, se ele não tá na história, então tem que ser um narrador observador ou onisciente. Bom, mas eu já te adianto que ele não é um narrador observador, porque ele vai contar várias coisas que ela pensa, né? Então, assim, pensa assim, ela pensa desse jeito, aí na hora ela pensou tal coisa. Aí você fala assim, então ele é um narrador onisciente, tranquilo. Mas aí que tá, não. Do início ao final do livro, o narrador tem personalidade. Ele tem até nome. O RH, eu acho que é RH, se não me engano é RH, ele tem nome. Ele fala, ele tipo assim, eu não aguento, eu não queria contar. Ele fala assim, eu não queria contar essa história, mas eu vou ter que contar, porque eu não tô aguentando. Parece que essa menina me tormenta a minha vida. Só que, tipo, é tudo isso dentro da cabeça dele. Então, tipo assim, o narrador tem uma personalidade, ele tem nome, ele tem história, eu acho que conta um pouco sobre o trabalho dele. E aí você pergunta, mas o que o narrador tem a ver com a história? Nada. No final do livro, ele até conta que, tipo assim, ele teve essa ideia dessa história quando ele tava na rua e viu uma menina com feições nordestinas. E aí ele teve a ideia da história toda. Ele nunca conheceu a Macabeia. A Macabeia nunca contou essa história pra ele. Então ele não tá incluso na história. Ele só narra. Só que ele tem uma personalidade. Então, se ele tem uma personalidade, ele pode ser considerado um personagem. Aí a gente classifica que é um narrador-personagem. Mas é um narrador que não tem nada a ver com a história. Ele simplesmente tá contando a história, ou ele tirou da cabeça dele, ou ele ouviu alguém contar. Só que a questão é, ele dá pitaco. Eu adoro essa expressão. Porque ele vai estar lá, ele vai estar falando assim, eu não concordo com o que tal pessoa fez. Eu não concordo com o que essa personagem fez. Ele dá pitaco na história que ele mesmo está escrevendo. E normalmente isso é uma característica de metalinguagem. Então aqui, o Hora da Estrela tem muita metalinguagem, porque ele fala assim, eu até nesse slide aqui, eu coloquei um trecho em que ele fala que não é fácil escrever, que é duro como quebrar rochas. Ele está falando sobre o processo de escrever a história da Macabeia, né? E aí eu coloquei outros exemplos que o narrador faz a mesma coisa, que é um narrador que não tem nada a ver com a história, mas ele fica dando pitaco na história. O exemplo de Tieta do Agreste, que é um narrador que fala que ouviu isso de outra pessoa, só que aí ele fica falando assim, vou parar o texto um pouquinho para contar alguns detalhes desse personagem. E aí ele fala assim, eu não concordo com o que tal personagem fez, mas quem sou eu para julgar? Ele fica fazendo isso. Então, tipo assim, narrador fofoqueiro, que não adianta só contar a história, ele quer dar a opinião dele, né? Essa é a visão que eu tenho. Na Hora da Estrela fica bem legal. No Jorge Amado também, estão adorando. O Jorge Amado é muito engraçado nesse texto. E a menina que roubava livros também, porque quem já leu sabe que o narrador é a morte. E a morte tem personalidade, tanto que ela fala, eu ainda vou pegar ela, mas não vai ser agora. Então tem personalidade. Então seria um narrador-personagem. As características típicas do gênero épico é ter um enredo, ou seja, ter um início, meio e fim. Tem um espaço, tem um tempo e tem os seus personagens. Aí eu coloquei aqui um exemplo de uma música que pode ser classificado como texto narrativo. Lembrando, texto épico, o nome épico, se dá para a classificação de Aristóteles, que é aquele em que tem um herói, mas que tem essas mesmas características, de ter um enredo, um espaço, um tempo e um personagem. Mas a importância da figura do herói. Já nos textos de hoje, os textos modernos, a gente tem os textos narrativos, o gênero narrativo, que basicamente vai ter essas características, de ter um enredo, um espaço, um tempo e personagens. Por isso, a música do... Ai, desculpa, passou uma moto. A característica do Faroeste Caboclo pode ser... A música do Faroeste Caboclo pode ser considerada um texto literário épico, um texto literário narrativo, porque ele vai ter todas essas características. Exemplo, aqui o inicinho da música. O início é quando ele conta a infância do João de Santo Cristo. O final é quando ele morre. O espaço, tem vários espaços. Tem no Sertania, onde ele... Gente, eu sei cantar essa música todinha, tá? O maior orgulho da minha vida. Mas aqui o espaço é na Sertania, onde ele morava. É o primeiro espaço. Depois fala sobre Brasília, ele se muda para Brasília. E ainda narra o espaço quando ele vai brigar com Jeremias, né? Que é o
na Ceilândia, na frente do lote 14. Então, ó, tá narrando o espaço. O tempo também, essa questão das luzes de Natal, tá falando do tempo. Quando criança, tá falando que é a infância dele. Então, e os personagens. E ele descreve os personagens. Ele descreve o João Santo Cristo, que é o protagonista. Descreve o Jeremias. Aqui é a descrição do Jeremias, em que ele xinga bastante o Jeremias, e o Pablo. Então, e a Maria Lúcia, ele também tem a Maria Lúcia como personagem. Então, olha aqui, é um texto que possui todas as características de um texto narrativo. Logo, é um texto narrativo. Mas também, na verdade, é um texto híbrido por ser uma música, por ter toda a musicalidade, com o cantor, a questão da melodia. Então, também é uma música, é um texto híbrido, em que mistura duas artes. Sobre a questão da criação do gênero épico como criação de uma nação, eu acho isso interessante para mostrar a importância da literatura, que literatura não é só diversão. A literatura também é influenciar a cultura e é influenciar ao jeito que as pessoas pensam da própria população. Então, assim, os Lusíadas, Iracema e a Lenda do Rei Arthur são todos textos que foram escritos com o objetivo de valorizar as conquistas de um determinado povo, com o objetivo de meio que aumentar a autoestima desse povo e também como fazer esse povo se sentir unido. Então, tipo assim, criar... Eu não sei se na geografia vocês ainda veem isso, mas eu lembro que no início, assim, quando a gente vê a geografia pela primeira vez de forma mais séria, no início do ensino médio, o professor define o conceito de nação, em que é um conjunto de pessoas que têm uma cultura própria e que se veem nessa cultura, que se identificam um com o outro. Então, por exemplo, a Palestina é uma nação, só que não tem território. Mas aí por aí vai. De qualquer forma, para esse povo se identificar um com o outro, ele precisa ter um conjunto de costumes. E também pode ter um conjunto de crenças. E também pode ter um conjunto de histórias. E aí tem livros que meio que formam esse conjunto de histórias. O exemplo é Os Lusíadas, Luís de Camões, que vai contar a história das conquistas dos navegadores do Vasco da Gama, contado aqui, valoriza isso, fala assim, gente, esse cara é quase um Hércules do Renascimento, né? Então, das grandes navegações, do período das grandes navegações, na verdade. Então, ele fica valorizando o Luís Vasco da Gama, fica falando assim, não, os portugueses são incríveis, os portugueses que foram ao mar são muito corajosos, o povo que ficou também esperando também é muito corajoso, ele fica valorizando toda hora e exaltando, falando assim, nossa, são incríveis, para, tipo assim, falar, nossa, olha, para a população de Portugal que estava na época, falar assim, olha, a gente realmente passou por tudo isso, mas a gente passou junto, e a gente é, tipo, uma população junta, sabe? É porque também tem questão de vocês entenderem que nem sempre países foram países. Às vezes eram só pequenos governantezinhos, e aí depois que surgiu o conceito de país e nação, isso só depois da Idade Média. Mas, de qualquer forma, a literatura ajudou muito para criar esse conceito de nação, para depois criar o país, né, que é um território em que tem leis, essas coisas. Iracema já surgiu quando o Brasil já era, tipo, república, né? Eu acho que ele foi publicado, não diz a data aqui, mas eu acho que o Brasil já era república. Mas ele valoriza, ele tenta aumentar a autoestima do brasileiro. Porque todos os livros até agora da literatura brasileira, eles meio que falavam de tipo assim, uma história que acontecia no Brasil, mas não tinha a cara do Brasil. E aí vem não só Iracema, como o romantismo indianista, falando assim, não, vamos dar a cara do Brasil para essas histórias. Para o brasileiro falar assim, ó, eu me identifico com isso. E o brasileiro, a partir do momento que ele se identifica com aquela história, ele cria uma ideia de que eu sou brasileiro. Uma questão de identidade. A identidade nacional. Entendeu? E Iracema faz isso. Tanto que o filho da Iracema com o colonizador, que eu esqueci o nome dele agora, o filho dele é o Ceará. O nome dele é Ceará, não. Eu sei que o filho é uma alegoria pro Ceará, por causa que, tipo assim, é meio que, tipo assim, a gente vai discutir mais quando falar em Iracema, mas é que, tipo assim, ela representa os nativos, o colonizador representa os portugueses, o colonizador mesmo, e eles se juntando, nasce a prole, que é feita do amor, então, assim, não falam sobre a questão de estupro, mas que é a junção do amor, nasce o filho, que é o Brasil. Então, o filho, na verdade, representa o Brasil, mas pode ser também interpretado como Ceará, por causa que pode ser uma alegoria para o início do estado do Ceará. A gente vai discutir mais para frente, é porque o José de Alencar é do Ceará, se não me engano, viu? Mas ele faz essa alegoria com o filho, seu Ceará, e também pode ser o Brasil. Mas tá vendo, ó, tentando mostrar que, tipo,
Não, aí juntou juntou o melhor do colonizador com o melhor dos povos nativos e surgiu o Brasil, tentando aumentar a autoestima do brasileiro. Mas não conta a verdade, que foi a miscigenação baseada no estupro. Mas isso é outro assunto para outras disciplinas e outras aulas. E por último, o rei Arthur, que essa lenda é bem característica dessa ideia de formar uma nação, porque na época a Inglaterra não era tipo um país, né? Falar assim, a Inglaterra é tal ilha, tal território, fala tal idioma, usa tal moeda. Não, era só alguns reinos separados. Aí na hora que eles foram começar a criar um reino grande, falar assim, mas como é que a gente vai saber se esse povo é controlado pela gente mesmo? É a dominação militar? Não, é a cultura, é o conjunto de histórias que rege aquela população. E um dos conjuntos da história é a do rei Arthur, que mostra a figura do herói, né? Então, fala assim, não, o rei Arthur foi um rei muito incrível, que governou essas regiões, aí tem a questão mística do Merlin. Então, assim, tentando aumentar a autoestima, tentando aumentar a autoestima e gerar uma identificação nacional. Sobre aqui a jornada do herói, eu quis fazer uma homenagem aqui às séries de fantasia que eu amo, que foi minha porta de entrada para literatura. Eu comecei lendo Percy Jackson, a série de livros que eu sou apaixonada até hoje. E essa questão de jornada do herói. Depois vocês podem dar uma olhadinha, não é um tipo de coisa que cai muito no Enem, mas eu acho interessante saber para interpretar os próprios textos e para entender os livros. Então, tipo assim, por causa que o que eu tô querendo falar aqui é que esses textos épicos, não todos, não quer dizer que todos os textos vão seguir, todos os textos épicos de fantasias vão seguir esse mesmo roteiro, mas a maioria segue bem parecido. E não quer dizer que todo texto épico vai seguir essa jornada aqui. E não quer dizer nem que todo texto narrativo segue essa jornada aqui. Por exemplo, Iracema não segue. O Faroeste Caboclo pode tentando forçar um pouco a barra, até faz sentido ele seguir. Mas, tipo assim, alguns textos até hoje seguem esse roteiro aqui, que é o da jornada do herói, e os Lusíadas e Odisseia também seguem, se não me engano. Mas eu acho que, tipo assim, isso aqui mais se aplica aos textos de fantasia de hoje em dia. Mas é só uma curiosidade. Aí, chegando agora no texto épico, vocês lembram lá quando eu estava falando de figuras de linguagem, que eu estava falando que alguns autores utilizam figuras sonoras com o objetivo. Não, ainda falta tipos de texto épico. Tá, pera, confundi. Ai, meu Deus. Calma. Aqui é só os tipos de texto épico. Na verdade, esses tipos de gêneros textuais, eles não são muito cobrados, mas é só para vocês terem uma ideia. Que epopeia é mais, por exemplo, o que acontece em Lusíadas e Odisseia, é uma epopeia que aí tem que tipo, o herói é perfeito. Sabe aquilo que eu falei que é o bem que o Aristóteles descreveu? Que o herói ser perfeito, de ele, tipo, ser quase um deus, por exemplo, ser um semideus ou ser alguma coisa assim, sabe? Ter essa ser divinificado, sabe? Quase uma divindade. Colocar o herói como um trem perfeito, ele não tem erro. É quando a gente chama de epopeia. Já o romance não precisa ser romântico. O romance é uma narrativa extensa. Novela é quando é uma narrativa longa, mas não longa tão quanto o romance. Tem vários núcleos. O romance é só tipo uma história, um personagem, um núcleo de personagens. Já a novela são vários personagens, são vários núcleos contados ao mesmo tempo. O conto é mais curto, é um romance mais curto. A crônica é mais curta ainda e conta fatos do dia a dia, uma coisa mais rotineira, uma coisa mais dinâmica, assim. Crônica, tanto que valoriza a questão do tempo. Ela é bem mais curtinha e tenta passar coisas mais do dia a dia. E a fábula que vai usar fantasia para te ensinar algo no final. Não vai colocar num texto, por exemplo, isso é um conto ou uma crônica, mas você saber mais ou menos características do texto, eu acho que já ajuda também a interpretar. Gente, tô ansiosa até, eu pulei já pro gênero épico, mas antes tem o gênero dramático. O gênero dramático pode se confundir com o gênero épico, mas a grande diferença é que o gênero dramático é criado. Quando o cara está escrevendo, ele já está falando assim, não, isso aqui vai virar uma peça de teatro, isso aqui vai ser encenado, vai ter pessoas assumindo o papel do ator, daquele personagem, e eles vão estar lá representando, com as falas, tudo certinho. Ele já escreveu pensando nisso. E pode ser uma narrativa, pode ser a jornada do herói, pode ter todas as características, vai ter tempo, vai ter espaço, vai ter personagem, vai ter diálogo, pode ter narrador. Mas a questão é que quando o autor estava escrevendo, ele pensou, não, isso aqui vai ser encenado.
Tanto que ele vai utilizar das características do texto, do gênero dramático, para meio que facilitar ser encenado, ou para, tipo, deixar a encenação do jeitinho que ele quer. A gente já vai falar das características. Mas, só para dar alguns exemplos, aqui, ó, Romeu e Julieta foi um texto escrito, já pensando para ser encenado. Anjo Negro, um livro maravilhoso do Nelson Rodrigues, um autor perfeito, simplesmente perfeito. Gente, é só Nelson Rodrigues perfeito, assim. Esse livro, assim, perfeito também, mas leia se você tem estômago forte, que é um livro meio pesado também, mas muito interessante, recomendo demais. Édipo Rei, clássico, sempre tá aqui, né, tipo, ele inspira até teoria da psicanálise, né, que é a questão do complexo de Édipo, de se apaixonar pela própria mãe, é a questão do Édipo Rei, ele casa com a própria mãe. O Alto da Compadecida também foi escrito já pensando... Aconteceu alguma coisa? Acho que não. Ai. Ai, meu Deus. Eu vou continuar aqui. Eu acho que só deu um problema que fez um barulhinho. Acho que não é nada, não. Mas continuando. O Édipo Rei já vira até clássico de falar sobre ele. O Alto da Compadecida também. O Barco do Inferno, que é do Gil Vicente. A gente vai falar ele na aula passada. Na aula que vem. A aula que vem a gente vai falar um pouco desse texto, que é bem interessante. E a gente tem a questão do José de Anchieta, que ele fazia teatrinhos para os povos nativos para tentar catequizá-los. E ele escreveu os textos principais deles que hoje a gente tem acesso são teatros que tentam ensinar cenas da Bíblia, por exemplo. E ele faz esses meio que teatrinhos, sabe? Para tentar catequizar os indígenas, porque, por exemplo, ele não poderia dar a Bíblia para os indígenas lerem, por causa que a alfabetização, os indígenas ainda não eram alfabetizados. Ele depois alfabetiza os indígenas, mas primeiro catequizava os indígenas por meio dos teatros, né? E aí, a gente tem o gênero dramático, as características. Como eu falei, vai ter a questão do espaço, do tempo, dos personagens, do diálogo, tudo. Só que o que vai diferenciar ele do texto épico? Vai ser a questão de ter algumas características específicas. Do autor, quando estava escrevendo, pensou, não, vou transformar, isso aqui tem que ser um texto que vai ser encenado, que vai estar, tipo assim, os personagens vão estar colocando ele, representando ele para o público. E quais são essas características? Dividir esse texto em atos e cenas. Então, dividir em pedaços o texto, para mim não ficar muito longo, para dar tempo de trocar cenário, essas coisas. Então, ele já está pensando, precisa ter um tempo para trocar o cenário. Não é uma coisa que no livro você pode, tipo assim, a pessoa entrou no armário, estava numa sala, num quarto, e já vira para um universo gigantesco. Não, ele vai estar, tipo assim, não, tem que dar um espaço entre esses dois tempos para trocar o cenário, senão não tem como. Ele já está pensando nisso, porque ele já está pensando que o texto vai ser adaptado. As rúbricas, que é uma coisa muito importante. Lembra, gente, essa palavra é muito importante. Rúbrica é esses trenzinhos. Fala assim, tem que ser falado com desprezo. tem que ser falado com agitando a mão de tal jeito. O personagem tem que estar com tal roupa. O cenário tem que estar com sol, entendeu? Esses trenzinhos que é meio que o autor falando assim, querido futuro diretor desta peça, ou desse filme, ou dessa encenação, por favor, eu quero que aconteça de tal forma. Ele está querendo mostrar exatamente como ele quer que aconteça, sabe? Porque ele já está pensando que vai ser encenado. E a questão dos diálogos e dos monólogos. Porque não pode ser uma coisa só dentro da cabeça do personagem. Por exemplo, o texto da Clarice Lispector é muito difícil de se adaptar para teatro, ou para cinema, ou para ser encenado, né? Por causa que a maior parte dos textos, a maior parte do texto tá dentro da cabeça do personagem. Então fica meio difícil você colocar, tipo assim, o que tá passando só dentro da cabeça do personagem pra a encenação. Por isso que tem a importância dos diálogos, de ter, tipo, várias pessoas falando, porque aí o personagem pode, cada ator vai representar o personagem e torna a encenação daquele texto possível, não como o texto da Clarice Lispector, que é um texto que é muito difícil você passar por uma encenação, porque ela escreveu, quando ela estava escrevendo, ela não estava pensando, vou transformar, isso aqui vai ser transformado numa encenação. Não, por causa que ela não está escrevendo um texto dramático. Já o Ariano Suassuna estava escrevendo um texto dramático quando ele escreveu o Alto da Compadecida, tanto que ele colocou aqui as rúbricas. Mas esse negócio de rúbrica é bem importante, cai muito no Enem. Essa palavrinha tá falando, tipo, esse trem aqui que tá sublinhado, qual é o nome? É rúbrica.
Isso aqui é bem besta, não precisa saber muito, mas é basicamente sobre os tipos de gênero dramático. Ah, tragédia, comédia. Só curiosidade, na Grécia Antiga tinha só tragédia e comédia. Por isso a ideia das máscaras. Hoje em dia não é só esses, mas foram os iniciais. E as máscarazinhas ficou até hoje, né? A da tristezinha tragédia e a da felizinha comédia. A tragicomédia, quando mistura os dois, a face e o alto. Gente, isso é muito difícil de ser cobrado, mas tem a ideia que o alto ele vai ter uma abordagem mais religiosa e moralista. Um exemplo é o Alto da Compadecida. E também tem o Alto da Barca do Inferno, que a gente já falou. Mas, assim, é bem específico, não é muito comum de falar assim, o que é um alto. A mesma forma que não é comum você perguntar o que é epopeia, o que é uma crônica, mas você, tipo, tem uma ideia, mais ou menos. Então, quando você sabe que é um alto, que, por exemplo, tá Alto da Compadecida, você já sabe que vai ser um texto com cunho religioso. Tanto que tem a figura da Maria no final, que é até interpretada pela Fernanda Montenegro, né? No filme. Mas, tipo assim, realmente no Alto da Compadecida tem um cunho religioso. E aí tá faltando só o gênero lírico, mas eu enrolei demais falando do gênero épico, porque eu adoro. O gênero lírico é bem rapidinho, eu posso terminar assim aula que vem. Gente, eu tava jurando que ia sobrar tempo, mas hoje eu tô com a cabeça super avoada. E aí, tranquilo, eu termino a aula que vem. Eu vou parar aqui a gravação. Acabei enrolando muito em gênero épico, mas tranquilo, eu termino a aula que vem sem problema. Ele é bem rapidinho.